Mateus capítulo 9. A cura de um paralítico de Cafarnaum. Entrando Jesus no barco, passou para o outro lado e foi para sua própria cidade. Eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: Este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhe pensamentos, disse: Por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isto, as multidões, possuídos de temor, glorificaram a Deus que dera tal autoridade aos homens. A vocação de Mateus. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E Jesus come com pecadores. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugar com Jesus e os seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocausto, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Do jejum. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: Podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira a parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompe-se os odres, derrama-se vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. O pedido de um chefe. Enquanto essas coisas lhe dizia, eis que o chefe, aproximando-se, o adorou e disse: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a sua mão sobre ela e viverá. A cura de uma mulher enferma. Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vivia padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou as vestes, porque dizia consigo mesma: Se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se, havendo-a, disse: Tende bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. A ressurreição da filha de Jairo. Tendo Jesus chegado à casa do chefe, vendo as tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: Retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riram-se dele. Mas afastando o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. A cura de dois cegos. Partindo, partindo Jesus dali, seguiram os dois cegos, clamando: Tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximou-se os cegos e Jesus lhe perguntou: Credes que eu posso fazer isso? Responderam eles: Sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: Faça-vos conforme a vossa fé. E abriram-se os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: Acautelai-vos de que a ninguém o saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-se-lhe a fama em toda aquela terra. A cura de um mudo endemoniado. A blasfêmia dos fariseus. Ao retirar-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado, e expelindo o demônio,
falou ao mudo e as multidões se admiraram, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam: pelo maioral dos demônios é que expele demônios. E Jesus ia por toda parte fazendo bem à seara e os trabalhadores. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estava aflita e exaustas, como ovelha que não tem pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. A escolha dos 12 apóstolos, capítulo 10. Os seus nomes. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doença e enfermidade. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são esses: primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, tendo filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi o que traiu. A instrução para os 12. E estes 12 enviou Jesus, dando-lhe as seguintes instruções: não tomais rumos do gentio, nem entrei nas cidades de samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida seguides pregando que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes e de graça dai. Não vos proverás de ouro, nem de prata, nem de cobre, nem de vossos cintos, nem de alforjes para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digo é o trabalho do seu é o trabalhador do seu alimento, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Aos entrardes na casa, saudai-a, e com efeito a casa for digna, venha sobre ele a vossa paz. Se porém não for, tome para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, e sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de, de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais, vos açoitarão nas sinagogas, por minha causa, e sereis levados à presença de governadores, de reis, para lhes servir de testemunhos, e eles e aos gentios. E quando vos entregares, não cuideis em como que há de haver de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e ao pai o filho haverá que se levantarão contra os progenitores e o matarão. Sereis odiados de todas por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Os estímulos. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e o servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado,
nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo lá às escuras, dizei em plena luz, e o que vos diz ao ouvido proclamarão a dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um aze, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos da cabeça são contados. Não temais, pois, bem mais valiosos do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai, que estás nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai, que estás nos céus. Não penseis que vim trazer paz à terra, nem vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre homens e seu pai, entre filho e sua mãe, entre nora e sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. A quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha que a sua vida perdê-la-á, e quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. As recompensas. Quem vos recebe a mim, me recebe, e a quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá seu galardão. Mateus capítulo 11. Ora, tendo acabado Jesus de dar as instruções aos 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhes: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhe: Ide anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, e os mortos são ressuscitados. E aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim nenhum motivo de tropeço. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: Quem saístes para ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim. Que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem no palácio real. Mas, para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, é muito mais que um profeta. Este é o que está escrito: Eis aí, eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os anciões de mulher, ninguém pareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis saber, reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem hei de comparar esta geração? Semelhante aos meninos que
sentados nas praças, gritam uns aos companheiros. Mas vós tocamos flauta e não dançaste, entoamos lamentações e não pranteaste. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operava numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro esse dom tivesse operado os milagres que vos se fizeram, há muito que se teriam arrependido, com pano de sacos e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverás menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Tu, Cafarnaum, elevaste-se-á porventura até os céus, descerá até o inferno, porque se em Sodoma se tivesse operado o milagre que em ti se fizera, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Porque aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, e os revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por seu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que vós estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Capítulo 12. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isto, disseram: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no dia de sábado. Mas Jesus lhe disse: não leste os que fez Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhe eram lícitos comer, nem a ele, nem aos que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes. Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teria condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles, achando-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas, e eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que ele respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará de todo esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: estende a mão. Estendeu, e ela ficou sã, como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tiraram a vida. Mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali. Muitos o seguiram e todos ele curou.
advertindo-lhe, porém, que o não não expusessem a publicidade. Porém, se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Isaías: Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado em quem minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito e ele anunciará juízo aos gentios. Não compreenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. No seu nome esperarão os gentios. Então lhe trouxeram endemoniado cego e mudo, e ele curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: É este porventura o filho de Davi? Mas o fariseu, ouvindo isso, murmurava: Este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espere a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsa vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe bens, sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim é contra mim, e quem contigo não ajunta espalha. Por isso vos declaro: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Ou fazei as árvores boas o seu bom, ou a árvore má é o seu fruto mau, porque pelos frutos conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que o coração está cheio. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do tesouro tira coisas más. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens dela darão conta no dia do juízo, porque pelas suas palavras serão justificadas e pelas suas palavras serão condenados. Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver da sua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão a do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem estará naqueles dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: Voltarei para minha casa, da onde saí. E tendo voltado, encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali. E o diabo, e o último estado daquele homem
torna-se pior que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos entraram do lado de fora. Procurando falar-lhe, e alguém lhe disse: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora, querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso: Quem é minha mãe e são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: Eis minha mãe e os meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai celeste, esse é meu irmão, minha irmã e mãe.